Para entrar na mensagem dessa noite, eu não sei se você certamente já fez alguma prova, talvez em faculdade, o segundo grau, né? Provas, testes. Você se lembra daquelas perguntas assim, ó, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda? Já viram perguntas assim? Né? Tá bom, Rosane. A Rosane foi aprovada na prova, né? Graças a Deus, parabéns, vai ser efetivada aí, aleluia, né? Então, tem esse tipo de prova, dessa questão. E eu quero botar uma questão para vocês aqui agora, por favor. Apaga as luzes para nós ver melhor. Você tem que relacionar a primeira coluna com a segunda. Aonde você colocaria, número 1, regozijar? Aonde? Na esperança? Na oração? Na tribulação? Aonde você colocaria paciência? Eu tenho que ter paciência aonde? E onde é que eu tenho que perseverar? Será que eu tenho que perseverar na esperança? Essa prova aqui, qual é a sequência numérica que ficaria para você? Três, 1, 2? 1, 2, 3? 2, 3, 1? Deixa assim ainda. E eu vou ler para você, depois tu abre, mas só um pouquinho. Eu vou ler para você Romanos 12, 12. Posso ler? Escuta. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Colocou o número ali? Sede pacientes na tribulação. Colocou o número? Na oração, perseverante. Qual seria a numeração correta aí? 2, 3, 1. Nós somos chamados a nos regozijar na esperança, ficar alegres na esperança, a ser paciente na luta, na tribulação e perseverar na oração. Amém, queridos? Pode acender a luz. Esse é o texto básico da nossa mensagem de hoje, Romanos 12, 12. Quiser abrir aí, ou o teu celular, fica bem à vontade. Só não vale você abrir o celular e depois baixar e botar o WhatsApp, né? Ok? Celular só para a Bíblia. Tá? Ok, gente? Então está ali Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. É interessante, por que o Espírito Santo guiou dessa forma? Por que o Espírito Santo, por exemplo, não colocou perseverança na esperança? Interessante isso. Por que o Espírito Santo não colocou regozijo na oração? Porque a palavra nos diz em 2 Timóteo que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Então, se está dessa forma, quem inspirou assim? O Espírito Santo, Deus. Então o Espírito Santo quer dizer para mim e para você hoje: seja alegre na tua esperança. Se alegre por esperar algo, por ter esperança. Seja paciente quando tu estiver passando por lutas. Assim ficou jóia, obrigadão. Né? Sede pacientes da tua luta, não desanima. Alguns anos atrás, acho que você também ouviu aquele vídeo daquele corredor que no correr deu um problema na perna. Ele chegou em último, mas ele foi até o final e o pai acho que ajudou ele. Ele foi paciente na tribulação. Porque, amados, a linha de chegada está ali. E você vai cruzar ela em nome de Jesus.
mas sede pacientes na tribulação. E na oração, persevere, não pare de orar. Não pare de orar. Por isso que o tema da mensagem de hoje à noite é: oração renova a esperança em meio às tribulações. A oração renova a esperança em meio à tribulação. Então nós poderemos pegar essa sequência e traz para frente. Por que eu posso ficar alegre enquanto eu espero? Eu não sei você, mas tem um provérbio que fala por aí, que fala assim, ó: a esperança é a última que morre. Você já ouviu esse provérbio? Meu querido, toda esperança que não tiver uma base da oração é a primeira que morre. Eu só vou me alegrar na esperança quando eu passei meu tempo com Deus, no TSD, meu tempo a sós com Deus, quando eu conversei com Deus, quando Deus falou comigo, e eu estou cheio daquela presença, e eu tenho aquela promessa, eu tenho aquele algo para chegar, e pode vir tribulação que vier, eu estou louvando a Deus, porque foi Deus que me disse. Mas me disse aonde? No Big Brother? Me disse aonde, amados? A palavra. No meu tempo com Deus. Sabe por que muitas pessoas não têm mais esperança? Porque não tem a base, que é passar tempo com Deus. A oração. Sabe o que é oração, amados? Hoje não vou pregar 5 pontos para uma oração eficaz. Tem 5, tem 7, tem 9, tem um monte. Não quero pregar sobre isso. Mas hoje eu quero dizer, amados, que muitas vezes a minha esperança, a tua esperança está no limite, ou tu não tem mais esperança. Sabe por quê? Porque você olha o que o noticiário diz, o que o fulano falou, para aquela crise A, crise B, e você não busca o Senhor para falar contigo, porque quando Deus fala, tu sabe que Ele é fiel, e pode acontecer o que acontecer, vai acontecer o que Deus disse. Por isso que lá em Romanos 4 diz que Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque Sara era idosa, não podia ter filhos, mas Deus falou: tu vai ter um filho com Sara. Hey! O problema é que eu tenho tempo para tantas coisas, mas eu não tenho tempo de pegar minha Bíblia, como fala a palavra, vai no teu quarto, fecha a porta e fala: Deus, fala comigo. Fala comigo, Jesus. Ministra no meu coração. Fala comigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui hoje à noite? Quando eu persevero na oração, automaticamente, aquela esperança que eu tenho é renovada, ela é reacendida. Pode vir um vento, ela é reacendida. Esse dia, ano passado, né, Marcelo? Nós fomos queimar um lugar lá com aquela palha seca lá. Lembra? Estava só nós dois, levamos um susto lá em cima. Ele botou e ali, acendeu ali e tal. E é incrível, né? Quando tu faz fogo, o vento vem, parece que um chama o outro. Aquilo pegou uma proporção tal que a gente se viu pequeno para não deixar ir adiante. Lembra, Marcelo? Ei, quando você ora, o vento da esperança vem e não vai deixar apagar a esperança, o fogo da esperança. Pode vir luta, tu vai dizer: Deus me disse. Deus, lembra das crianças? Papai cuida de você, papai vai pegar? Vai, tá bom, quando o pai chamar. Alguma ficou assim? Pai, olha, é. A Dudinha acho que ficaria, né? Tô brincando. Tu pensou nisso? Eu acho que a Dudinha fala: oh, meu pai você cuida, pronto, vai comigo, né? Mas a criança, o pai falou: pula. O que ela faz? Ela pula.
Então oração, queridos, escuta, oração é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Sabe o que é oração? Escuta isso. Oração é alinhar, colocar em linha a minha vontade com a vontade de Deus. A minha vontade é ir e fazer, e Deus fala, espere. Quem tem que alinhar? Deus com a minha ou a minha com Deus? Se eu creio que Deus é perfeito, eu falo, espere, o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Alguém está entendendo? A minha vontade é ir e fazer, Deus faz, não faça. Na oração Deus diz, não faça. Mas Deus, está tudo certo, eu tenho condições, está tudo certo, não faça. Se eu vou alinhar a minha vontade com Deus, o que eu vou fazer? Não vou fazer. E se eu fizer, vai dar encrenca. Eu vou levantar minha mão. Alguém já passou por isso? Fez uma coisa que não deveria ter feito, deu encrenca? Pode levantar, a minha está aqui em cima. Eu já fiz um monte de besteira. Porque eu achei que Deus tinha que alinhar a vontade dele, porque Deus é meu. Eu sou dizimista. Quem é o Senhor na história? E quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, se prepara, o milagre já chegou. Amém. Ei! Quando eu alinho o meu coração ao coração de Deus, não há tribulação que possa tirar a alegria da esperança. Porque o meu coração alinhado com o de Deus, me dá a certeza de que eu tenho um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Eu vou dizer uma coisa para você, amados. Deus mudou ou não? O que fala a palavra em Hebreus? Deus é o mesmo ontem e eterna. Você concorda com isso? Deus é um Deus de milagre, que se precisar fazer alguma coisa que não existe, Ele cria para você. Se Ele falou que vai criar, Ele cria. Ah, pastor, não é bem assim. Não é? Então tá. Eu vou te pedir 9 minutos de muita atenção, com um vídeo que me impactou. Eu quero trazer esse homem para cá. Ele é um cientista, um professor, um escritor, chamado Adalto Lourenço. E eu já preguei uma coisa errada. Quando Jesus... Espera. Quando eu leio em Josué, que Josué tinha que batalhar, e aí a Bíblia fala, Deus parou o sol e a lua, lembram? Deus não parou o sol e a lua. Cientificamente, Deus não parou o sol e a lua. Por causa de um homem que orou. Por causa de um homem que estava servindo a Deus e que orou. Ele não parou o sol e a lua. Eu já preguei errado isso. 2 perguntas. Você é um homem ou uma mulher que serve a Deus? Amém. Você ora? Amém. Então veja o que Deus pode fazer por você ainda hoje. Presta atenção. 9 minutos. Para ser bem sincero, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, está cheio de coisa interessante. Eu te desafio a estudar. Dá uma olhadinha para você ver. Tem uma delas que as pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, mas tem uma, essa daqui é de detonar. E é a última que eu gostaria de dar para vocês. Lá no livro de Josué, capítulo 10, diz que Josué orou e o sol parou. Eu tenho alguns amigos, entre aspas, eles fazem parte da Sociedade da Terra Redonda. Um deles uma vez me criticou bastante com respeito a isso, falou assim, você é um daqueles caras que crê na Terra quadrada. Eu falei assim, não creio na Terra quadrada. Claro, a Bíblia diz dos 4 cantos da Terra. Bom, se ele está falando dos 4 cantos da Terra, está falando de um cubo. Não é nem cubo o negócio. Terra quadrada, meu amigo. Olha só, norte, sul, leste e oeste, são os 4 pontos cardinais. É isso que a Bíblia está falando, os 4 cantos da Terra. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Ela não está dizendo que a Terra é quadrada. Ela não está dizendo que a Terra é cúbica. E esse negócio do sol ter parado? Fala assim,
nós sabemos que é a Terra que gira, esse negócio do Sol parar, isso aí não faz sentido. A Lua, Sol, nós aqui desse planeta, nós descrevemos todas essas coisas como o quê? Do plano de referência nosso, nós estamos parados aqui. Então você olha e fala assim, onde é que está o Sol? O Sol está lá em cima. Para quem? Para você ou para o japonês? A gente não fala, ontem eu fui lá ver o pôr do sol, rapaz, que coisa bonita, lá o pôr do sol. Aqui você vê o nascer do sol lá em cima do Rio Guaíba, dependendo do lado da margem que você está. Eu fui ver o pôr do sol, fui ver o nascer do sol. Que coisa fantástica. O sol não nasce, o sol não se põe. É o referencial geográfico, e a Bíblia usa esse referencial geográfico. A Bíblia fala disso. Então, quando nós vamos lá para o livro de Josué, que diz que o sol parou, lembre-se então que Josué está usando o referencial geográfico de onde ele estava. Ele é muito interessante. Ele diz assim, que fala para o sol parar ali em Gibeon e a lua sobre o vale de Ajalon. Isso daí é o quarto minguante, quando o sol está lá em cima e a lua está se pondo no oeste. Então, o que é muito interessante a respeito disso, a pergunta que nós fazemos é o que parou? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque no universo tudo está movimentando. Você precisa ter um plano de referência que esteja totalmente parado para você dizer o que parou. Lembrem-se que na sexta-feira eu tratei um pouquinho a respeito daquilo que nós descobrimos com radiação de fundo polarizada, um pouquinho dessa questão do desvio das luzes das galáxias para o vermelho, que a gente chama do redshift, toda essa mudança. Isso aí mostra que parece que nós estamos com círculos de galáxias ao nosso redor. A impressão que tem é que o universo tem um centro, que inclusive o pessoal já tem calculado isso, mostrando que as coisas estão em volta. E por incrível que pareça, nós estamos muito próximos desse centro, extremamente próximos. Agora, olha que coisa fantástica quando você olha de uma outra ótica esse negócio. Vamos pensar da seguinte forma. O universo está todo em movimento, tudo aí está girando. Nós estamos aqui parados? Não, nós estamos girando. A Terra está girando. Se você colocar um observador do lado de fora da Terra, ele te veria passando assim numa velocidade altíssima. Aqui em Porto Alegre, isso dá quase 1.500 km por hora. Já imaginou se Deus dá uma freada? 1.500 km por hora, aproximadamente. No Equador, quase 1.700 km por hora. Então, você está vendo o povo girando muito rápido. Eu cheguei à conclusão que é por isso que tem tanta gente tonta no planeta, que está virando muito rápido, o pessoal fica meio bobo. Então, estamos aqui do lado de fora, o observador vendo, você passa girando. Pergunta, o que está parado? Se você pegar esse observador, tirá-lo da órbita próxima da Terra e colocar bem mais lá em cima do Sol e der a ele um telescópio muito possante, ele iria ver você girando a mais ou menos 1.500 km por hora, ou seja, a Terra no seu equador girando a 1.700 km por hora, e a Terra girando em volta do Sol, se deslocando em volta do Sol, aproximadamente 115.200 km por hora. São 32 km por segundo aproximadamente. Se nós pegássemos esse observador e colocássemos lá em cima da nossa galáxia com um telescópio extremamente possante, ele olhando lá embaixo, ele veria o povo aqui da Terra girando a 1.700 km por hora, a Terra girando em volta do Sol a mais ou menos 115.200 km por hora, e o sistema solar se deslocando em volta do centro da nossa galáxia a mais ou menos 900.000 km por hora. Pergunta, o que parou? O que está parado, afinal de contas? Porque para saber o que parou, tem que ser alguém que esteja num plano de referência inerte, para ele poder dizer, parou. Senão não dá para saber. As pessoas falam, não, o que parou foi o Sol, foi a Terra que parou. Porque a Terra está girando, de repente a Terra para, daí se o Sol fica parado, e a Lua? Então não foi a Terra que parou. O que parou? Esse problema é aquele que nós temos que tratar quando você está parado, está lá num ônibus, lá na estação rodoviária, pronto para sair, e está o seu ônibus aqui, tem um ônibus aqui do lado. Os dois estão com o motor ligado. De repente um dos ônibus começa a andar. Qual? O seu ou o outro? Você não sabe qual. A menos que você olhe para uma parede, para uma porta, uma árvore, o chão, alguma coisa esteja perfeitamente parada, aí você sabe qual dos dois está se movimentando. Vamos olhar um pouquinho o universo. Aqui vocês têm um sistema heliocêntrico. É meio difícil ver pela luminosidade, mas aqui você tem o Sol aqui no centro, essas bolinhas em volta aqui são os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, o que a gente colocou ali, até Urano e Netuno. Então eles estão girando ali em volta. Estou usando para isso as equações de Kepler, como também a equação de gravidade de Newton. Então a gente está só girando o sisteminha. Sistema heliocêntrico, ponto de referência, o Sol. Vamos aplicar as mesmas equações agora, pegando a Terra como o centro de referência. As equações são as mesmas. O movimento fica meio esquisito, né?
Eu pergunto, será que os dois movimentos são iguais? Então vejamos se os dois movimentos seriam iguais. Porque um peguei a Terra como centro de referência e o outro peguei o Sol. Vamos colocar os dois lado a lado. Nesse aqui você tem um sistema heliocêntrico, o Sol está aqui no meio, e aqui o sistema geocêntrico, a Terra está no centro. Estou aplicando, as leis são as mesmas. A única coisa que eu fiz, eu só mudei o centro de referência. Meu plano de referência. Um é o Sol e o outro é a Terra. Olha que interessante. Os movimentos são iguais. A resposta óbvia para o que parou não é aquela que a gente gosta de admitir. Sabe o que parou? O universo. Deus simplesmente parou o universo todo. Um homem chega para Deus e fala, Senhor, eu preciso de mais um pouco de tempo para essa guerra aqui. Deus fala, não tem problema. Quanto tempo você precisa? Não sei, vou gastar um pouquinho de tempo. Tudo bem, eu paro o universo. Então faz o seguinte, vai, cuida da sua guerra que eu cuido do resto. Sabe qual é o problema? É que nós não cremos em Deus. Se nós acreditássemos em Deus, sabe o que iria acontecer com reunião de oração? Estaria cheio de gente. É que a gente não crê que Deus faz isso. A gente acha que Deus não faz nada disso. Que isso? Deus cuidar dos meus problemas, resolver minhas finanças, resolver meus relacionamentos. Deus faz isso. E o meu convite a você, durante tudo aquilo que nós vimos esses dias, as primeiras 7 palestras, ou 6 palestras e meia, nós tratamos do aspecto científico. Eu comecei a falar um pouquinho das implicações religiosas, quando eu tratei do dilúvio na primeira palestra, e essa última não tem nada a ver com criacionismo, isso daí é só implicação religiosa. Minha pergunta é a seguinte, em que você crê? Deixe-me colocar de uma outra forma mais simples para você ir para casa pensando. Qual é a sua aposta? Eu estou apostando que a Bíblia está correta. Eu garanto que você está apostando uma outra coisa. Alguma coisa você está apostando. Para mim morreu, acabou. Essa é a sua aposta. Como é que você sabe que ela é verdadeira ou não? É uma aposta. Para mim, sei lá, depois a gente volta de novo de uma outra forma. Essa é a sua aposta. Todos nós estamos apostando. Isso que nós chamamos de aposta é o que a Bíblia chama de fé. Gostaria de que você considerasse a possibilidade de ser a Bíblia a base da sua fé, a base da sua aposta. Talvez você não goste da ideia, por isso que eu estou convidando a, pelo menos, considerar a possibilidade dela ser a base da sua aposta. Tem muita coisa legal para a gente estudar e aprender. Eu gostaria de desafiá-los a continuar. Não parem. Tratamos de muitos assuntos, muitas questões, e gostaria de deixar para vocês o convite de dar continuidade a isso. Amém, amados? O que Deus parou? Será que Deus pode parar o universo por mim e por você ainda hoje? Posso acender a luz, por favor? Alguém pega aqui a criança para não subir aqui no... Deus pode ou não pode fazer a mesma coisa hoje? Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem. Mas Josué, amados, ser humano é ser humano. Deus faz distinção? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Eu copiei, eu transliterei do tempo 6 minutos e 35 segundos em diante. Eu vou ler para você o que ele falou aqui, só para refrescar a memória, tudo bem? Abre aspas. Sabe qual é o problema? É que nós não cremos em Deus. Se nós acreditássemos em Deus, sabe o que iria acontecer com a reunião de oração? Estaria cheia de gente. É que a gente não crê que Deus faz isso. A gente acha que Deus não faz nada disso. Quem é esse Deus para cuidar dos meus problemas, resolver minhas finanças, resolver meus relacionamentos? Deus faz isso. Minha pergunta é a seguinte: em quem você crê? Qual é a sua aposta?
Eu estou apostando que a Bíblia está correta. Eu garanto que você está apostando numa outra coisa. Em alguma coisa você está apostando. Ah, para mim morreu, acabou. Esta é sua aposta. Como você sabe que ela é verdadeira ou não? É uma aposta. Todos nós estamos apostando. Isso que nós chamamos de aposta é o que a Bíblia chama de fé. Gostaria que você considerasse que a Bíblia fosse a base da sua fé, a base da sua aposta. Fecha aspas. Eu copiei esse trecho aqui. E isso me impactou. E eu quero fazer uma pergunta para mim, e já que você está ouvindo, para você também. Eu creio em Deus. E quando eu comecei a meditar sobre isso, o Espírito Santo falou assim: Valdemar, se você crê em mim, por que ansiedade? Por que medo? Se você crê em mim, que eu paro o universo todo, por que você acha que você comandando é melhor do que eu? Irmãos, eu estava em casa escrevendo essa palavra. Eu precisei fechar o computador e dizer: Deus, eu estou envergonhado. Porque muitas vezes quando vem um problema, vem uma notícia, eu corro para A, para B, para C, para D, depois eu lembro: é bom orar. Só que não é assim muitas vezes. Eu prefiro confiar em homens, em pessoas, não que eles não possam nos ajudar, mas, Deus, não, ele está tão ocupado que ele não se preocupa com essas coisinhas. Tudo que estás passando, Deus se preocupa. A Bíblia chega a dizer que até os fios do nosso cabelo Ele sabe quanto você tem. E aí eu volto a dizer, no meu caso, é fácil. Né, Fabricião? Você consegue entender? Eu queria trazer para vocês isso hoje, que Deus é o mesmo. Eu estava aqui orando aqui na frente e veio a Eda. A Eda, a esposa do César, ela tem vergonha, né? Ela que nem eu, muito envergonhada, então eu vou falar com ela, né? Mas semana passada, ela mandou um pedido de oração. Primo, né, Eda? É primo? É. O primo dela fez uma consulta com um tumor no cérebro, internado às pressas para a cirurgia. E aí passamos para os grupos de crescimento, passamos para a intercessão e começamos a orar. Ele internou, e a doutora falou assim: 1 em 1 milhão chances para ele voltar a enxergar. 1 em 1 milhão. Ela veio me contar assim que ele já saiu da UTI. Amém. E a sua visão está perfeita. Deus faz ou não faz? Será que dá para começar a entender um pouquinho o que eu quero falar hoje? Eu volto a dizer, não quero falar pregações, pontos de oração. Eu quero dizer para você, meu querido, tire tempo para ficar com Deus. Porque quando tu estiver orando, a tua esperança é reacesa. Porque a fé, a esperança e o amor, estes três permanecem. E a fé só vem quando você ouve. E ouve o que? A palavra de Deus. Onde? No teu tempo a sós com Deus. No culto também. Mas o teu tempo a sós com Deus é o que vai te sustentar. Para que tua esperança não morra. E quando vem a notícia ruim, quando vem o problema, tu vai dizer: e daí? O meu pai já falou que cuida de mim. Qual é o problema? Daí? Eu tenho que pular? Não tem problema, meu pai está ali. Ele me pega. Pois é. Em quem nós cremos? Eu vou
rapidamente só ler alguns versículos rápidos para vocês aqui, e você anota depois lê em casa. Isaías 55:6 fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Jeremias 29:13, que eu li no começo do culto: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Salmo 145:18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mateus 26:40 e 41: mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Lembram? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Alguns versículos que nos dizem assim: quando Cristo falou está consumado, o véu se rasgou, dizendo: você pode chegar à minha sala do trono e pode falar comigo. Cozinhando, dirigindo, só não feche os olhos quando você orar dirigindo, vai dar problema. Caminhando, correndo, na academia, aonde você está, você pode estar orando, em comunhão com Deus, porque o que Deus mais quer é isso. Logo aqui no começo do culto, 5 minutos antes, eu coloquei aqui o grupo Kemuel com a música Em Fervente Oração. Tinha muitas pessoas conversando, eu sei, eu não anunciei nada, mas eu acho que o que a moça falou, ninguém pegou. Por isso eu transliterei. Ela falou assim, abre aspas: quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus, nós nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta dele. Uau! Vou repetir a frase. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus, nós nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta dele. Isto faz com que nós sintamos verdadeiramente o seu amor e seremos inundados pela sua graça. Fecha aspas. Amados, sabe por que muitas vezes eu e você estamos cansados, desanimados, tristes, com aquela expressão, vou chutar o balde? É porque não temos orado. É porque temos tempo para tudo, menos de estar com a fonte da vida, Jesus. Porque quando eu estou em comunhão com Deus, estou ligado com Deus, a energia é muito mais que 220 volts. Eu posso até chorar, mas em meias lágrimas eu adoro ao Senhor, porque eu sei quem é o meu Deus. Então, amados, antes de você saber qual é o teu problema, tu tem que saber, tua alma tem que saber quem é o teu Deus. Quando eu sei quem é o meu Deus, não estou nem aí para o problema, eu vou enfrentar ele. Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu escrevi aqui um parágrafozinho, eu mandei, eu acho que nos grupos aí, coloquei nos grupos e eu quero ler para você e com isso eu vou encerrar. Vou encerrar. Escuta, eu escrevi o seguinte: orar sem cessar
é a única forma eficaz de nos afastar de tudo o que nos afasta do Senhor Jesus. A oração nos enche da luz da graça e do amor de Jesus, fazendo com que as trevas do engano do nosso coração e da nossa mente se rendam à verdade da sua palavra. A oração nos enche da luz da graça e do amor de Jesus, transformando a nossa fraqueza em força, de modo tal que nos tornamos nele mais do que vencedores. Quanto mais estou na sua presença, mais parecido me torno com ele. E isso Paulo viveu quando ele falou: logo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Fica de pé. Essa pregação que o Senhor deu, colocou no meu coração, é claro, foi Ele que deu, e ela é muito pertinente para hoje, porque hoje é ceia, é Santa Ceia. E Santa Ceia é o culto onde nós relembramos da morte e celebramos a ressurreição de Jesus. Na Santa Ceia é um culto tão importante, porque é nele que nós testemunhamos, que nós celebramos que eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos. Mas Ele falou: eu vou morrer por cada um deles, para que eles possam falar com meu papai, assim como eu falo com Ele. Renato vem orar conosco para encerrar esse culto, nos abençoar, nos despedir. Uma semana cheia de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus vai transformar a tristeza em alegria. Amém. Na hora que eu estava cantando, isso me veio bem claramente, né? Se você está esperando algo de Deus e é algo que está lhe entristecendo, isso vai mudar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu destes autoridade à igreja para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada nos causará dano. Assim também, Senhor, ao saímos e encontramos uma batalha, mas é uma batalha que nos trará vitória, e vitória para glorificar o Teu nome. Eu quero, Senhor Deus, pedir que Tu estejas abençoando a igreja, fortalecendo a igreja, estabelecendo um novo tempo, uma transformação que está por vir, para que Tu sejas glorificado através de cada vida que aqui está, que a Tua bênção os acompanhe e os guarde, e que esta semana seja uma semana de muita alegria, de muita paz, de muitas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos com Deus. Amém.